Coletiva de apresentação do Lucas Evangelista. Eu acho coletiva de apresentação muito protocolar, né? Geralmente as respostas são muito padrão. Mas eu gosto de ver porque eu quero ouvir da boca do jogador, principalmente as características que ele tem, onde ele gosta de jogar, o que ele pensa, mas principalmente para interpretar algumas coisas que transparecem na coletiva ali, para a gente entender mais quem é o jogador que está vindo para o nosso clube. E eu acho que essa entrevista do Lucas Evangelista foi muito, mas muito boa mesmo. Deixa uma grande primeira impressão. Então, bora trocar uma ideia sobre isso. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, pedir para você deixar o like, que é muito importante para a divulgação e alcance do conteúdo. Rapidinho, de graça para você, significa demais, importante demais para mim, tá certo? Então deixa o like para ajudar. Bom, falando de Lucas Evangelista, antes, antes, um asterisco só para dizer que eu acho ridículo o fato do Endrick não ter entrado no jogo da seleção brasileira ontem. E não vou falar de seleção brasileira, mas é só para deixar o registro aqui que foi lamentável ver o João Pedro do Brighton, eu nem sei se tá jogando bem ou não por lá, mas é atacante do Brighton, e o Matheus Cunha entrarem no jogo, e o Endrick, que é artilheiro da Copa do Rei, que é atacante do Real Madrid, que é reserva só de um tal de Mbappé, não ter entrado no jogo, né? Não é à toa que vai de mal a pior a seleção brasileira. Ridículo o Dorival, ridículo a decisão e o Endrick deveria se naturalizar espanhol, quem sabe ele fosse mais bem reconhecido por lá. Enfim, registro feito. Agora sim, Lucas Evangelista, apresentação emocionante, né? Começa de maneira muito emocionante, emotiva mesmo, porque ele pega a camisa da mão da Leila e é a camisa 30, que para quem já sabe, estava assistindo os vídeos dele na TV Palmeiras, é a data de aniversário da mãe dele, que recentemente faleceu, e ele se emociona muito quando pega a camisa da mão da Leila. Inclusive, a Leila fala que a mãe dele vai estar olhando e torcendo por ele da onde estiver, fala para ele honrar a camisa, assim como ele honrou a mãe dele. E ele se emocionou muito. Quem estava assistindo deve ter se emocionado. Eu me emocionei, foi um momento emocionante ali que você vê que, né, o cara tá transparecendo um sentimento muito verdadeiro. E foi uma coisa bem interessante que rolou, muito bonita que rolou no começo dessa coletiva de apresentação. Depois, mais tranquilo, ele senta para responder as perguntas dos jornalistas e deu para ter algumas interpretações do Lucas Evangelista, tá? Inclusive, eu até procurei lances também do Lucas Evangelista na internet, né, jogando pelo Red Bull Bragantino, para poder ter uma noção melhor. E é curioso, é muito engraçado como casa demais a forma como ele se porta na coletiva, cara tranquilo, muito bem articulado, muito seguro na hora de falar, que fala muito bem, como condiz, como é muito condizente com como ele se porta dentro de campo. Dentro de campo é um cara inteligente, que você pode ver pelos movimentos de cabeça. Tá sempre procurando o espaço, sempre dando uma olhada em volta para entender o jogo. É um cara que é muito solidário dentro de campo também, é um cara que falou muitas vezes na coletiva a palavra ajudar, agregar, somar, e dentro de campo, quando você olha os lances dele, você realmente vê que é um cara que não hesita na hora de dar um passe, porque muitas vezes a gente vê um jogador que tá com a bola e ele tá bloqueado, mas o cara tenta assim mesmo fazer a jogada ou dar o chute pro gol, ao invés de passar para quem tá mais bem posicionado. E eu percebi do Lucas Evangelista que a gente não vai ter esse problema, que é um cara que não vai pensar duas vezes se tiver que dar o passe para quem tá mais bem colocado, né? Então, muito bacana você ver que é um cara seguro, um cara que fala muito bem. Inclusive, ele é questionado a respeito do lado direito, lado esquerdo, dessa versatilidade que ele tem. E ele até surpreende, falando que para ele não faz diferença jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Embora eu até ache que faça, tá? Eu acho que faz sim, você tem mais facilidade às vezes para jogar de um lado do que do outro, mas em vias de regra ele tá certo, porque ele cita que o importante é você saber ocupar o espaço que você tá, você ter essa leitura de jogo e ocupar o espaço. E de fato, muitas vezes eu falo sobre os jogadores que são meio burros dentro de campo, né? Que parece que não conseguem ter uma leitura do jogo, não conseguem entender o que o jogo tá pedindo, até mesmo numa movimentação. Quantas vezes a gente não viu um jogador levar a sua marcação para perto do cara que tá com a bola? Isso é falta de inteligência de jogo, de leitura de jogo.
E o Lucas Evangelista me parece que não tem esse problema, vendo ele se expressar, vendo ele falar na coletiva e principalmente vendo os lances dele dentro de campo. Inclusive ele cita, né, que ele jogou o jogo treino do lado do Alan, né, o garoto também que veio da base e tá no profissional, e ele se entendeu com o Alan ali do tipo, pô, quando você for pro ataque pode ir tranquilo que eu vou ficar pra cobrir a sua, e quando eu subir, você fica e cobre a minha. E a gente fala que no futebol tem que ter isso mesmo. Os caras têm que se conversar ali pra se entender. Não adianta só vir com a instrução do treinador pra dentro de campo, porque o Lucas Evangelista fala isso. Ele fala futebol é muito improviso. Ou seja, acontecem coisas dentro do campo que muitas vezes não tá no script. Não tá naquilo que o treinador te passou, não tá naquilo que você tava achando que ia acontecer dentro de campo. Então você precisa improvisar. Você precisa ter a leitura do jogo, a visão do jogo. Você precisa ter a inteligência do jogo para poder se adaptar, né? A gente viu um Palmeiras sofrer contra o Corinthians porque não conseguiu se adaptar ao Corinthians bagunçando a nossa marcação individual. E a gente praticamente não conseguiu tirar o Corinthians do seu eixo, né? O Corinthians foi muito tranquilo dentro da partida. Então, o Lucas Evangelista me passou a ser um jogador muito inteligente, muito versátil, um cara que, pelos lances que eu vi, tem características diferentes do Richard Rios. O Richard Rios é um cara que conduz mais a bola, que busca mais o drible, que carrega mais essa bola. O Lucas Evangelista se apresenta mais pro passe, é mais cadenciador, busca sempre distribuir e ditar o ritmo do jogo no meio-campo. Então é uma aquisição muito importante porque é um tipo de jogador que a gente não tem. A gente sempre pede, né, esse jogador que cadencie, que dite mais o ritmo do jogo. E talvez o Lucas Evangelista, se tudo der certo e eu torço para que dê, vai ser esse cara, uma baita contratação do Palmeiras. E depois ele explica também a questão do problema que deu com os exames dele. Ele até desmente o jornalista, não cita o jornalista, mas desmente um jornalista lá que falou que ele tinha um problema no coração. Ele falou: que isso, onde já se viu? É uma cicatriz, talvez, que eu tenho aqui no pulmão, um nódulo benigno, né? Uma cicatriz que ele tem no pulmão, talvez de uma gripe, de alguma coisa que ele teve aí mais forte, ficou isso, mas que ele estava muito tranquilo a todo momento e que isso nunca impediu que ele jogasse futebol. O staff do Palmeiras, ele disse que até o Barros ligou para ele, tava todo mundo muito tranquilo com relação a isso. Então, galera, a minha impressão inicial do Lucas Evangelista é muito positiva, tá? Cara muito focado, muito centrado, fala muito bem, muito consciente, me parece ser muito inteligente e geralmente jogadores que se expressam muito bem, como foi a do Paulinho também, que eu disse que se expressou muito bem, dentro de campo mostram essa tranquilidade, esse foco, essa dedicação e esse entendimento do jogo, o que facilita o jogo de quem está ao entorno. Agora, de nada adianta toda essa expectativa, essa visão, essa interpretação do que o Lucas Evangelista mostrou, se dentro de campo ele não corresponder. Então, torço para que ele possa corresponder, para que ele possa entregar e, sinceramente, eu acho que vai, tá? É um baita cara, tá muito feliz de estar no Palmeiras e é um jogador, é um cara muito inteligente. Me parece ser um jogador muito inteligente também, pelos lances que eu vi. Então, finalmente temos um cara para ditar o ritmo desse meio de campo, uma baita adição nesse elenco. Então é isso. Deixa nos comentários a sua opinião a respeito do que você achou da contratação da coletiva e das suas primeiras impressões sobre Lucas Evangelista. Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações e até a próxima. Valeu!